Aqui nós continuamos com o nosso Agromanhã falando que entra em vigor na próxima sexta-feira, dia 1º, a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embarcações de carne bovina estão paradas na expectativa de um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Mas antes mesmo do anúncio do tarifaço, as exportações de carne bovina para os americanos haviam caído 67% desde abril. Para entender melhor esse cenário, a gente vai conversar agora com o Fernando Iglesias, que é analista de pecuária, de safras e mercados, e aí a gente já vai poder entender um pouquinho mais desse movimento da carne brasileira. Iglesias, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente para analisar essa semana importante para o comércio brasileiro, né? Bom dia, Valteno, com certeza, é uma semana importantíssima. É importante a gente destacar aqui que, apesar desse recuo a partir de abril, nós tivemos o pico das exportações brasileiras para os Estados Unidos ali em abril, com mais de 71 mil toneladas exportadas em equivalente carcaça. O que é importante a gente destacar aqui também é que, quando nós comparamos com o primeiro semestre de 2024, o crescimento das exportações supera em 100% quando a gente olha para Estados Unidos. Havia, sim, um processo de declínio, um processo de volume, embarque de volumes menores destinados aos Estados Unidos, mas parece mais uma questão de sazonalidade, de demanda norte-americana, do que necessariamente um problema. O Brasil seguiria vendendo grandes quantidades de carne lá para os Estados Unidos no restante de 2025, em boa proporção. Isso seria bem impactante, seria bem importante. E agora nós vamos ver aí uma exportação praticamente inviável quando nós olhamos para Estados Unidos. O que significa dentro do setor carnes essas vendas para os Estados Unidos? O quê? 15%? De 13 a 14% de todo o volume que o Brasil exporta hoje, ele é destinado a Estados Unidos. Então é um comprador importante. Quando a gente olha para os principais importadores de carne bovina aqui do Brasil, Estados Unidos e China são os únicos que têm 2 dígitos percentuais ali em representatividade nas exportações brasileiras. O resto, todos os nossos compradores estão abaixo dos 10%. Então a gente tem um cenário ali em que os Estados Unidos ele tem um peso grande quando nós olhamos para a dinâmica das exportações brasileiras. É um player muito importante e vai fazer falta aqui para o Brasil, evidentemente. Já está trazendo impactos, já produziu, já acelerou um movimento de queda na arroba do boi gordo. Agora preços um pouco mais acomodados, mais firmes, o mercado parece que assimilou toda essa questão, mas de qualquer forma acentuou o movimento de queda ao longo do mês de julho. Foi um mês de julho extremamente difícil para o mercado pecuário brasileiro, e esse foi um dos motivos que levou aí a uma queda tão arrojada dos preços da arroba do boi gordo. Então, a gente tem o quê? Um movimento assim, Iglesias, de rompeu abaixo da barreira dos R$ 300, arroba, é isso? Exatamente, nós tivemos negociações em São Paulo na semana passada de até 290 a prazo. Agora o mercado está acomodado, assimilou esse movimento. Esse parece ser o fundo do poço para o mercado do boi gordo em 2025. É importante a gente retratar isso para o pecuarista. Então já começa a ter sinais de melhora, escalas de abate um pouquinho mais apertadas, frigorífico aí com um pouco mais de apetite de compra. Então isso já é um sintoma, já é um sinal que a arroba do boi gordo pode viver dias melhores em agosto. Então já temos aí os sintomas de recuperação eles já estão presentes, já estão aí mostrando um direcionamento de melhora dos preços aí para o pecuarista brasileiro, que vai conviver aí com margens um pouquinho melhores. Iglesias, eu queria a sua análise agora um pouco mais abrangente sobre o impacto dessa taxação americana nas exportações brasileiras como um todo e a questão da balança comercial. O ano passado, a gente teve aí, parece que foi o segundo ano seguido de superávit, o segundo melhor superávit, se não me engano, da história, 75 bilhões de dólares, a gente exportou 336 bilhões de dólares. Esse final de semana eu estava no Jornal da Band conversando com alguns economistas também e falando desse impacto. A CNI calcula uma queda de 0,16% do PIB, o agro está calculando uma perda de 6 bilhões, cada setor vai fazendo as suas contas. Mas comparado com a balança comercial do ano passado, o que nós estamos diante nesse segundo semestre é de uma perda muito grande? Olha, os Estados Unidos é um parceiro comercial relevante, tá? E tem mercados que vão ser bastante impactados. Fruticultura, a parte de citros,
o próprio mercado do café. Então, isso gera incerteza, gera instabilidade. Claro, falando também de carne bovina, sebo bovino, que são produtos importantes, que o Brasil estava exportando em boa proporção ali para os Estados Unidos. O que é importante a gente ter aqui o entendimento é que em alguns mercados vai acontecer um rearranjo dessa corrente de comércio global. Até a própria carne bovina a gente pode citar como exemplo, né? Como a Austrália, Argentina e Uruguai tendem a ganhar mercado ali nos Estados Unidos e eles têm uma situação de oferta que não possibilita eles atender. Uma travada aí Eu queria muito continuar esse papo com o Iglesias. A hora que vocês retomarem, meninos, lá, vocês me chamam. Eu vou chamar uma outra reportagem aqui e aí a gente volta daqui a pouquinho com o Iglesias. Ah, voltou, Iglesias? Deixa eu ver o Iglesias. Voltei. Só para complementar aqui, né? O Brasil vai conseguir acessar o mercado asiático em maior proporção em função aí dessas triangulações de exportações que podem acontecer com a Argentina, Uruguai e Austrália não conseguindo atender o mercado asiático e norte-americano de maneira simultânea. Então, isso vai possibilitar, sim, um avanço das exportações, vai permitir um redirecionamento dessas exportações brasileiras. Mas para alguns mercados isso vai ser extremamente difícil. No caso dos pescados, da fruticultura, é um cenário bastante complicado realmente. Eu queria que você explicasse para a gente também, para quem está nos assistindo, Iglesias, qual a importância da balança comercial, das exportações? Porque, no fundo, às vezes as pessoas não entendem que isso tem a ver muito com o nosso, até com o nosso equilíbrio fiscal, com emprego, com renda, com a nossa segurança de ter reservas cambiais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre balança comercial e por que ela é importante para a saúde financeira de um país. Bom, a balança comercial ela é fundamental, ela vai permitir ali um saldo em dólar muito importante, vai possibilitar um saldo de transações correntes também, superavitário. Então, o Brasil, quanto mais o Brasil exportar, vai produzir mais riqueza, mais renda, ajuda nas contas públicas, ajuda na situação fiscal do país, contribui demais para a situação, para a melhora da situação econômica. Sem nem mencionar que grandes setores da economia que são exportadores natos conseguem gerar emprego, conseguem gerar renda, conseguem distribuir riqueza em função disso. Então, hoje, você ter um saldo superavitário da sua balança, você exportar grandes quantidades de produto, é algo que faz muita diferença dentro da atividade econômica, gerando riqueza, gerando distribuição de renda, gerando empregos para a população brasileira. Então, as exportações elas são fundamentais para o país hoje e fazem extrema diferença. Agora, a gente estava trabalhando em 3 cenários para esse imbróglio aí da taxação americana. Um deles, o pior cenário, é o 50% de tarifas, com possibilidade até de aumentar. O segundo cenário é de empresas americanas que atuam no Brasil, que têm matrizes lá, poder fazer essa negociação face-to-face, quer dizer, manter aí não haver sobretaxa, os 10% aí que já se paga. E um terceiro cenário seria o Brasil ter uma taxação maior que 10 e menor que 50. A gente está vendo ao longo da semana, o Trump anunciou no final de semana, até acordos que até então pareciam impossíveis, União Europeia, China e o Brasil escanteado. Como é que você vê essas possibilidades que eu citei? É possível haver negociação empresas com empresas sem passar pelo governo? Olha, existe essa possibilidade, mas é difícil. Tá? Os Estados Unidos está muito relutante hoje em negociar com o Brasil, com representantes brasileiros. Tá? Então, vai precisar de muita habilidade diplomática aqui do país para alterar esse quadro, para mudar essa dinâmica. Lembrando aqui que os Estados Unidos é sim um parceiro comercial de quilate aqui do Brasil, é um parceiro comercial muito importante e acaba fazendo toda a diferença aqui para o mercado brasileiro. Iglesias, para terminar, o que a gente tem que ficar de olho além desse tarifaço? Tem algum índice vindo aí na semana, aqui e fora do Brasil? Bom, primeiro tem o dado das exportações semanais que sai hoje. Na verdade, provavelmente vai sair mais para adiante com a balança comercial do mês, né, com o resultado do mês. Então, ficar atento aos números das exportações. Hoje, quando a gente olha para preços da carne, preços da arroba do boi gordo, as exportações são muito impactantes na formação desse preço. Tem que ter muita atenção com relação a isso,
porque faz toda a diferença. Para o pessoal do mercado de grãos, prestar atenção em clima nos Estados Unidos, prestar atenção ali no desenvolvimento das lavouras e em outras negociações paralelas, como agora no final de semana a Argentina anunciou de redução das retenções para carnes, para grãos. Então são eventos importantes que vão gerar um impacto no mercado no restante da semana. Iglesias, do Safras e Mercado, obrigado pela sua análise aqui com a gente, tá bom? Muito bom dia, Valtena. Até a próxima.